Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o nosso Livres de segunda-feira. Galera que tá chegando, hoje nós vamos falar sobre a continuação do tema da semana passada, que é além das rejeições. Muito boa noite quem está chegando agora aqui, sejam muito bem-vindos. Vamos adentrando por este lugar. Aproveita que você está entrando agora, já vai convidando as pessoas, enviando essa live, marcando nos comentários. Quem está entrando aí, está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Manda um alô aí para eu saber. Tá tudo certo, gente? Boa noite, Lucimar. Muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Sempre presente aqui. Gabi. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Boa noite, Glaucio, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Como é que tá aí para vocês? Falem-me tudo, não me escondam nada. Pastora Vanessa, como estás? Quanto tempo? Ontem nós tivemos um culto lindo na nossa igreja. Quem foi? Quem teve presente? Ou quem assistiu pela live? Foi um culto lindo, lindo, lindo. Presença de Deus. Foi uma bênção. E hoje é aqui, na nossa live de segunda-feira. Vocês já convidaram? Já compartilharam a live? Vou dar mais um minutinho aí e a gente começa a nossa conversa. Mais um minutinho e a gente começa. Aproveita para gastar o dedo. Convidar geral. Vamos lá? Vocês estão prontos? Preparados? Animados? Felizes? Aproveitem para convidar as pessoas. Hoje o tema tá bem punk, se podemos dizer assim. Vamos lá. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que seja feito o que Ele quer fazer e falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Galera tá chegando, vamos lá, vamos começar. Na semana passada, pastora Martinha, agora a Elite chegou. Na semana passada, Beth, boa noite, a gente começamos a falar sobre rejeição. A gente viu que a rejeição, ela acontece, que muitas vezes a rejeição, mesmo causando dor, ela se faz essencial, porque ela nos mostra em quais áreas de nossa vida nós somos mais sensíveis a lidar com abandonos, com rejeição, com aversões. A gente falou algumas coisas sobre como identificar a fonte da rejeição, porque uma pergunta a se fazer, por que fomos rejeitados? A gente falou sobre como vamos reagir à rejeição. Essa é uma segunda pergunta a se fazer. Falamos de duas formas, na verdade de uma forma de como reagimos à rejeição, que é mergulhando rápido demais em novas relações, indo rápido demais, buscando intimidade em outros relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre a segunda característica de quem sofre uma rejeição, um tipo de atitude
de quem sofre com a rejeição. A primeira é mergulhar rápido demais em novos relacionamentos buscando a intimidade. E a segunda é a que nós vamos falar agora, que é os muros que nós construímos, que nos mantém isolados das outras pessoas. Vamos começar a falar sobre isso. Pastora Marilena, seja bem-vinda. Pastor Arão, a galera tá chegando aí em peso. Então vamos lá. Vamos falar sobre os muros que nós criamos para mantermos as pessoas longe e para nos mantermos isolados das pessoas. Cada um de nós se sente confortável em níveis diferentes de intimidade. E esses níveis, eles são influenciados por muitos fatores. A criação, o lugar que nós moramos, a nossa família, as situações que nós já experimentamos na nossa vida, os nossos interesses. E por quais motivos, normalmente, nós não ultrapassamos esses limites da intimidade? Normalmente, nós nos mantemos afastados, algumas pessoas se mantêm afastadas, pelo motivo simples do medo que a proximidade venha revelar segredos obscuros sobre nós e sobre os outros. A pessoa pensa, poxa, se eu me abrir, se eu mostrar como eu realmente sou, será que a pessoa vai querer ainda continuar caminhando comigo? Seja ela meu amigo, meu parceiro romântico, minha parceira romântica, não importa. Será que se eu me aproximar demais dessa pessoa, eu vou descobrir coisas que de repente eu não vou suportar, eu não vou tolerar, eu vou querer me afastar? Então, buscando evitar a rejeição, a gente interpreta papéis na vida das pessoas e estabelecemos alguns papéis para as outras pessoas na nossa vida. Então, nós não nos abrimos completamente e nós não buscamos com profundidade conhecer o outro. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Esse tipo de barreira que a gente levanta, eu vou falar hoje sobre 3 barreiras que nós construímos. Eu já te falo logo, antes de começar a falar sobre as barreiras, para você aproveitar esse momento para convidar as pessoas. Porque nós vamos falar princípios preciosos, inspirados na Bíblia, inspirados por Deus, que podem trazer liberdade e cura para corações feridos, que já foram rejeitados, que experimentaram essa dor da rejeição. Então faça isso agora, marque as pessoas nos comentários, envie essa live, compartilhe. A primeira barreira que a gente constrói para evitar a rejeição é a barreira do egocentrismo. É a primeira barreira que a gente constrói. Quem constrói esse tipo de barreira geralmente fala frases como: eu não vou me preocupar com as outras pessoas, porque isso significa que eu dou importância para o que elas falam e fazem. E isso me machuca muito. Conhece pessoas que falam coisas assim? Não me importo com ninguém, eu só me importo comigo mesmo. Não me importa a opinião de ninguém, só me importo com a minha opinião. Quem conhece pessoas assim? Normalmente, o que essa barreira que nós construímos gera? Arrogância e indiferença. Basicamente, essa barreira gera arrogância e indiferença. Em vez das pessoas buscarem se relacionar baseados no amor genuíno e na aceitação, elas limitam suas interações aos relacionamentos que possam lhes proporcionar algum tipo de benefício, seja material ou emocional.
Essas pessoas, elas costumam, modus operandi, quando elas estão com outras pessoas, elas costumam falar muito sobre elas mesmas, sobre as suas realizações, sobre as suas conquistas, sobre as suas vitórias, sobre as suas forças, e diminuem os outros para que elas mesmas se aceitem. Pessoas que só falam delas, que exaltam suas conquistas, exaltam suas forças, só falam delas e diminuem os outros para que elas se sintam aceitas por elas mesmas. Conhece pessoas assim? Essas pessoas, elas tendem a ver os outros como objetos. E os outros que eu digo, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, namorado, namorada, marido, esposa, chefe, parceiro de trabalho, líder, amigo da escola, da faculdade, irmão da igreja. Elas tendem a ver essas pessoas como objetos. Por quê? Porque quando elas consideram essas pessoas menos humanas, digamos assim, elas não precisam considerar a opinião dos outros, não precisam considerar as emoções deles, não precisam levar em conta seus sentimentos. Poxa, Elton, pesado isso. Se nós ficarmos atentos, a gente vai perceber que isso é mais comum do que a gente imagina. Pessoas que enxergam as outras somente como oportunidades, como objetos, como chance de ganharem ou extraírem alguma coisa. E elas fazem isso justamente para não ter que dar importância à opinião, às emoções e nem levar em conta os sentimentos dos outros. Elas nunca se relacionam com alguém que não possa lhes oferecer algo. Por quê? Porque se a relação acaba, elas não perderam nada ou elas ganharam mais do que perderam. Só que essa mentalidade, ao longo do tempo, ela gera muito mais dor do que ganho. Porque nós não fomos feitos para vivermos isolados e sozinhos. Vocês estão entendendo? Pastora Gabriele, você pode conseguir aquela água santa para nós? Amém. Vocês estão entendendo? É uma boa palavra para a gente começar uma segunda-feira, né? Começar a semana. Uma palavra simples, motivadora. Muitas vezes é no confronto que está a liberdade. Muitas vezes é no confronto que está a liberdade. Chegou minha água, muito obrigado. Quarta pessoa da Trindade, linda. Muito triste, mas tem muita gente assim, é verdade. Tem muita gente assim, infelizmente. A segunda barreira que nós levantamos, quando nós... Só para quem está entrando agora, só para a gente se situar. A gente está falando sobre rejeição. Duas atitudes comuns de quem passa por esse processo de rejeição. Uma é mergulhar rápido demais em novos relacionamentos, buscando intimidade sem conhecimento prévio, com qualquer pessoa que entra na sua frente. E a segunda forma de reagir, que é muito comum, é construir barreiras, se isolar e tentar isolar o mundo. Nós falamos agora da primeira barreira, que é a barreira do egocentrismo. E agora a segunda barreira, que é a barreira da superficialidade. Anotem aí, primeiro do egocentrismo, são pessoas que falam muito delas mesmas, demais, exaltam suas forças, suas conquistas, seus ganhos, seus méritos e diminuem os outros, para que eles se sintam menores do que são e que essa pessoa que está falando ganhe a própria aceitação, porque isso é um sintoma de não aceitação. Uma pessoa que precisa diminuir o outro
para que ela se sinta bem, ela está demonstrando que ela não se aceita como é, não reconhece quem ela é, e por não reconhecer e não aceitar, ela não muda. Misericórdia. Super tranquilo, né? É isso aí. Então, a segunda barreira é a barreira da superficialidade. Essas pessoas, elas geralmente se mostram muito amigáveis, muito envolventes. Só que para compensar a falta de profundidade, para compensar o que elas mostram na superfície, elas usam algumas artimanhas, algumas vezes até inapropriadas. Elas são pessoas sedutoras no falar. Não digo somente na questão sexual da coisa, porque tem algumas pessoas que valem da sua aparência para conseguir algo, mas também elas são sedutoras na sua linguagem, elas falam o que os outros querem ouvir, elas são bajuladoras, elas são objetivas naquilo que elas falam para conseguir aquilo que elas querem. Isso tudo é para maquiar a falta de interesse genuíno na intimidade. Elas caminham pela superfície e usam a sedução para manipular as pessoas. Ainda bem que aqui ninguém é assim, né? Deus me livre. Deus nos guarde. Geralmente essas pessoas têm um comportamento muito extravagante, muito exagerado. A pessoa chega no lugar, você já sabe que ela chegou, porque a atenção é toda dela. Só que essas pessoas, geralmente, elas são muito volúveis. Como assim, Elton? Elas mudam de opinião o tempo inteiro para se perceberem, para serem aceitas em grupos diferentes. Então a pessoa, ela chega com você, fala uma coisa, dá uma declaração, tem uma opinião sobre um assunto, mas quando ela dá as costas e encontra com a Gabriele, não, Gabriele não. A pastora Gabriele, elas mudam de opinião. Elas ficam o tempo inteiro, parece que são sem personalidade, mas elas ficam fazendo isso para que elas sejam aceitas em todos os grupos. Esse tipo de pessoa, essa característica que essa pessoa está demonstrando, você confiaria numa pessoa que em cada grupo que ela entra para fazer parte, ela muda de opinião somente para ser aceita? É uma pessoa que você pode compartilhar a sua vida? É realmente uma pessoa que você pode compartilhar a sua intimidade? Contar seus segredos, compartilhar seus sonhos? Geralmente essas pessoas, quando alguém se aproxima demais, elas terminam o relacionamento, porque elas acreditam que se alguém descobrir quem elas realmente são, eles vão abandoná-las. Então, antes que o outro a abandone, ela sai de cena. Estão entendendo? Se você está lembrando de alguém, baixa essa nuvenzinha aí da lembrança, porque quem está assistindo aqui é tu. Começa a perceber isso aí na sua vida. E também nas pessoas que se aproximam de você. Amém ou misericórdia? Eu não estou conseguindo ver os comentários todos aqui, mas controladoras, manipuladoras, máscara, mascaram tudo, dá medo, e é isso aí, exatamente, elas mascaram tudo. 3 barreiras, a primeira do egocentrismo, a segunda da superficialidade e a terceira é da depreciação. Essa barreira, ela é um pouco controversa. Por quê? É curioso que as pessoas que constroem essas barreiras, elas fazem o contrário do que aquela primeira pessoa.
aquele grupo do egocentrismo, essa pessoa que levanta essa barreira da depreciação, ela faz o contrário. Elas não diminuem os outros para que elas se sintam melhor. Elas diminuem... Amém, igreja. Fala de novo o que você falou. Ela, exatamente. Deus te abençoe. Participação. Elas diminuem a elas mesmas. Por que elas fazem isso? Porque elas querem a aceitação e a aprovação. Só que elas não se envolvem sem ter a certeza que elas serão realmente aceitas. Elas acreditam que a única maneira das pessoas as receberem em suas vidas é elas anteciparem e expor todas as falhas, todas as fraquezas, todos os erros de uma vida inteira, que só assim elas serão aceitas. Até porque os outros podem descobrir tudo com o passar do tempo. E olha, já pensou se essa pessoa descobre quem eu sou de verdade? Então é melhor falar logo para que ela me aceite logo de cara, sabendo quem eu sou. Só que o problema, qual o motivo que elas fazem isso? Presta atenção. Elas fazem isso porque elas imaginam que elas vão atrair compreensão no lugar da crítica. Elas imaginam que elas vão receber aceitação no lugar da rejeição. Elas acreditam que elas se rejeitando, elas podem evitar a dor da rejeição do outro. Presta atenção nisso, como isso é muito louco. A pessoa se deprecia, se diminui, porque ela espera receber compreensão no lugar da crítica. Ela espera receber aceitação no lugar da rejeição. Ela acredita que se rejeitando, ela pode evitar sofrer a dor da rejeição causada pelo outro. No começo, isso pode até funcionar, dar uma sensação de bem-estar. Só que quando elas, no processo da vida, quando elas continuam fazendo isso, é muito provável que as pessoas se afastem em vez de se aproximar. É o que a gente chama de efeito carga negativa. Quantas pessoas você conhece que são amáveis, que são gentis, são boas pessoas, mas que elas afastam os outros porque elas falam o tempo todo negativamente sobre elas, ficam se colocando como coitadas. Elas constroem e sentam em seus próprios bancos personalizados de vítima. Centro das atenções. Elas querem ser o centro das atenções, mas de uma maneira muito distorcida. Por quê? Como eu disse, elas esperam que o coitadismo faça com que a outra pessoa a compreenda e a acolha. Aí ela não vai ter que lidar com a rejeição. Mas em longo tempo, o efeito é totalmente contrário. Totalmente contrário. A Bíblia nos ensina, em Filipenses 4:8, sobre que tipo de coisas nós devemos pensar. Está escrito aqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há nisso virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Uma autoimagem realista e positiva não é só saudável, ela é piedosa, ela é misericordiosa, não no sentido de complacência, mas de você aceitar para mudar, não aceitar para ser complacente e levar em banho-maria para o resto da vida, não, é aceitar para mudar, reconhecer para ser livre, compreender para gerar vida. Vocês estão entendendo? Que loucura, que loucura, acabam ficando só, exatamente isso que acontece. Então a gente precisa ter essa autoimagem realista, olhar para nós pela ótica dos céus.
construindo nossa vida baseada naquilo que Cristo diz sobre nós. Assim nós vamos atrair pessoas que nos veem como realmente nós somos. Quantos estão entendendo? Você está entendendo? Fala comigo. Quem conhece pessoas assim, ou quem já se comportou assim e hoje é livre? Ele é muito verdade, é muito verdade. Recapitulando, 3 barreiras que nós criamos, que as pessoas criam para evitar, quando depois que sofrem a rejeição. A barreira do egocentrismo, elas falam, se exaltam demais e diminuem os outros para se sentirem bem. A segunda barreira da superficialidade, como elas não se envolvem profundamente, elas criam artifícios, alguns inapropriados, e usam a sedução para conseguir o que querem, mas se afastam quando alguém se aproxima demais. E o terceiro é o muro, altas referências, o terceiro é o muro da depreciação, é a barreira da depreciação, que elas se diminuem, esperando que uma posição de vítima, uma posição de coitada possa gerar compaixão, compreensão, em vez de serem rejeitadas por outras pessoas. Vocês conhecem pessoas assim? Não, né? Aqui está tudo tranquilo. Ninguém é assim, aqui age assim, ninguém conhece pessoas assim. Altas referências, sim. Deixa eu ver aqui. No computador não estou conseguindo ver as mensagens. Temos que nos amar. E como eu costumo dizer, o amor próprio não esconde as falhas. Muito pelo contrário. Ele abre o caminho para a liberdade, para a renovação. Então vamos lá. Como a gente pode viver de forma saudável e transparente? Obviamente, ser transparente não significa que nós vamos abrir toda a nossa intimidade para qualquer pessoa que apareça na nossa vida. Para qualquer pessoa que entre na nossa vida. Isso é saudável? Você se abrir indiscriminadamente. Entrou e conheci uma pessoa hoje, já abro meu coração, já conto toda a minha história, todo o meu passado. Aí acabei de sair do encontro com essa pessoa, conheci uma outra pessoa, um novo amigo, um novo irmão, um novo parceiro de trabalho, já abro todo o meu coração. E transparência não é isso. Transparência é você estar disposto a se abrir e usar as suas vulnerabilidades para construir laços profundos e não uma exposição gratuita e sem sentido. É disso que trata a transparência. Não você abrir a porta da sua casa para qualquer pessoa, abrir seu coração para qualquer pessoa, zonear, fazer bagunça, não. Se trata de você estar disposto a se abrir, estar disposta a se abrir e usar aquilo que você considera como sua vulnerabilidade, como sua fragilidade, para construir laços, para fortalecer relações íntimas saudáveis. E a intimidade, eu não estou dizendo aqui que a intimidade é só de relacionamento romântico, não. Eu estou falando de laços de confiança com família, com amigos, com seu chefe, com parceiros de trabalho, com sua liderança da igreja, com seu liderado na igreja. Tem gente que gosta de falar tudo para todos. Isso é perigoso. É isso aí, pastor Márcio. E além de perigoso, é desnecessário. Por qual motivo? Não se abrir com qualquer um. É isso aí, pastora. É uma questão de ingenuidade. Isso é uma característica de pessoas que passaram por situações de rejeição. Na ânsia de serem aceitas, elas indiscriminadamente, de qualquer jeito, elas abrem o coração para qualquer pessoa. Isso é tenso demais.
De qualquer maneira, a transparência é um risco, mas ela tem muitos benefícios. Oi, pastora Gabriele. Não sei. Talvez. Vou mostrar a pastora aqui. Não! Deixa eu ver, vai. Ela está aqui participando, não aparece não. Eu nem vou falar o que alguém fez aqui. Depois vocês me deem dicas de como tirar refrigerante do estofado do sofá, tá bom? Só isso. Gabriel. Jesus amado. Vamos lá, vamos seguir. Não perceber uma live nas pessoas, confiar fácil demais. O pastor Márcio está falando aqui, o pastor Gabi. Precisamos de um milagre, porque ela derramou um copo de refrigerante no sofá. Pode chorar. Vê se com as lágrimas você consegue limpar. Meu Deus. Vamos seguindo. A transparência, ela traz muitas recompensas. Imagine o seguinte. Muitas vezes a gente não tem coragem e nem disposição para tirar as ervas daninhas do jardim da nossa vida, do jardim do nosso coração. Aí Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, vai lá e remove as ervas daninhas do nosso jardim, remove as ervas daninhas por nós, por amor. Uma erva daninha que baixava a sua autoconfiança, que usurpava o que você tem de melhor, que te diminuía. Em vez de reclamar porque algumas pessoas se foram, por que não agradecer? Porque o seu jardim, o jardim do seu coração, o jardim da sua vida vai estar mais limpo. Imagina, como será o seu jardim sem essas ervas que destruíam a beleza e a integridade dele? Algumas pessoas falando aqui, ó. Márcio está rindo, a Vanessa triste, a Lucimar está rindo, está profetizando. É isso aí, pastora. Desculpa, cheguei atrasado, Silvana. Sempre bem-vinda, sempre bom te ouvir. Priscila, muito bem-vinda. Agora, eu sempre quando olho para o relógio, está mais ou menos nesse horário. São 8h05, já vamos indo para o final, mas eu tenho algumas coisas para falar ainda. Então, só relembrando para quem chegou agora, hoje estamos falando de uma segunda reação de quem sofreu a rejeição, que é criar barreiras. Falamos da barreira do egocentrismo, que é quando você se exalta demais e diminui o outro para se sentir bem. A barreira da superficialidade, que é quando você não se aprofunda em relações, mas cria artifícios inapropriados, sensuais, sedutores, seja com a palavra ou seja até mesmo usando o físico para conseguir o que quer. E o terceiro, a barreira da depreciação, que é quando você se diminui esperando que o coitadismo abra as portas da aceitação e da compreensão. Então, para vivermos de forma saudável e transparente, a gente precisa fazer algumas coisas. Eu vou falar aqui hoje, rapidamente, sobre só duas atitudes suficientes para isso, que valem a pena para a gente ter uma vida transparente. Até porque a transparência, ela pode permitir que nós sejamos pessoas honestas, amorosas, carinhosas e às vezes demonstrando o nosso pior lado e ainda assim sermos aceitos. Por isso nós devemos nos cercar de boas pessoas. A primeira atitude, vou falar de duas atitudes só. A primeira atitude, pois é, Lucimar, passa rápido, né? Mas vamos lá, aproveitar o tempo. Primeira atitude, não seja idólatra com as pessoas. Essa é pesada. Se você não está sentado, senta, porque essa é pesada.
Não seja idólatra com as pessoas. Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselhos há segurança, mas é a opinião de Deus a respeito da sua vida que conta mais. Muitas pessoas têm seus relacionamentos baseados em padrões idealizados pelos outros. Preste atenção numa coisa. Qualquer que seja o relacionamento idealizado é um relacionamento que não abre espaços para erros, para falhas. Quando você idealiza uma relação, você sabe exatamente aquilo que você quer, aquilo que você espera do outro. Muitas vezes nós não sabemos, a gente acha que sabe. Mas quando acontece algo fora daquele quadradinho, daquela caixa, a gente não sabe como lidar. O problema é que quando nós entramos nessa, presta atenção nisso, que isso pode estar acontecendo com você ou com pessoas próximas a você. Quando as outras pessoas estabelecem os seus próprios padrões e eu me submeto completamente a esse padrão, eu sou engolido por regras que muitas vezes são impossíveis de serem cumpridas, não só por mim, mas pela outra pessoa que definiu essas regras. E quando o relacionamento falha, automaticamente o que acontece? Tem a conclusão de que é um inútil, que não tem valor, que não serve para nada. Existem pessoas incríveis, que estão sendo sufocadas por ideais inatingíveis de relacionamento dos outros, se submetendo a isso. E qualquer falha no relacionamento, essa pessoa assume a culpa que não é dela. Se sente uma inútil, acha que não tem competência, capacidade e às vezes o direito de ter uma relação melhor. Sempre lembrando que eu não estou falando só de relacionamento romântico. Estou falando de tem muitas amizades assim, tem muitas relações profissionais assim, tem muitas relações dentro das igrejas assim. Estamos falando aqui na live da nossa igreja, então nas igrejas tem relacionamentos assim. E por que a opinião dessas pessoas é verdadeira e relevante? Por quê? Por que você tem que tomar como absolutas para a sua vida? Por quê? Obviamente que quando a gente se cerca de bons conselhos, de pessoas sábias, isso nos ajuda a perceber em quais áreas nós somos mais sensíveis à rejeição e também nos fortalecer, crescer, mudar, seguir em frente. A gente não está falando aqui só de relacionamentos românticos, mas nas relações românticas é onde isso mais acontece. As relações românticas e de amizade são onde mais acontece esse tipo de situação. As pessoas fazem de tudo para se tornarem aquilo que acham que vai garantir a aceitação ou a continuidade do relacionamento. Em vez de ser transparentes, começam a usar um monte de máscaras. Ficam fingindo o tempo inteiro, fingem concordar, fingem aceitar, fingem que não se incomodam, fingem que está tudo bem e aí vai igual a cebola, botando um monte de camada. Aí quando ela se olha no espelho, ela nem se reconhece mais. Pessoas se moldando ao padrão do mundo, do outro, só para serem aceitas. Mas aqui não tem ninguém assim.
Ou tem. O problema é que com o passar do tempo, essa estátua de mármore da idolatria do parceiro, da parceira, do amigo, da amiga, vai se desfazendo e causa feridas terríveis. E eu sinto muito dizer, mas elas vão se desfazer. A estátua vai se deteriorar, vai se quebrar, as máscaras vão cair. E se você tem uma pessoa lá no pedestal, a sua dor vai ser ainda maior. A transparência no início de qualquer relação, ela pode levar à rejeição imediata, instantânea. Mas ela também permite que a gente construa um relacionamento baseado na verdade. Um relacionamento onde as fraquezas e fragilidades são vistas como oportunidades para crescer e não para condenar. Onde os erros são oportunidades de praticarmos misericórdia e não para impetrar juízo. Onde quando um cai, eu consigo me colocar no lugar da pessoa, segurar a mão, vem aqui comigo, vamos caminhar mais um pouco. A transparência nos propicia isso, torna isso possível. Mas um relacionamento baseado em mentiras não prospera. Deixa eu ver aqui os comentários. Deixa eu ver se eu consigo ver no computador que é melhor. As pessoas acham que o outro deve obediência a elas, é verdade, acontece isso muito. Que tenso, pior que isso é verdade, é verdade. Quero ver se a máscara cai. Algumas pessoas que se acham melhor que as outras no momento que estamos precisando levantar. Isso eu falei no começo. Isso é uma atitude, é uma barreira que as pessoas levantam para evitar a rejeição do outro. É a barreira do egocentrismo, onde elas falam o tempo todo delas mesmas e precisam diminuir os outros para que elas se sintam bem. Isso é terrível. Então a primeira atitude é não coloque ninguém no pedestal. Todo mundo está propenso a errar, todo mundo está propenso a cair, a cometer erros. E, inclusive, olhando por um outro aspecto, às vezes a pessoa que te rejeitou, que aí entra o segundo ponto, que é nem sempre a culpa é sua, a pessoa que te rejeitou, muitas vezes ela te rejeita não por sua causa somente, muitas vezes é mais por problemas dela. Por que a gente pensa, quando somos rejeitados, por que a maioria das pessoas pensa que inevitavelmente a culpa é dela? Muitas vezes a gente deixa de perceber que está mais por responsabilidade e culpa da outra pessoa do que nossa. Só que o ponto aqui é que essas pessoas costumam colocar essa culpa sobre o outro, sobre você, sobre mim. E se nós estivermos com o coração ferido e buscando aceitação, é possível que a gente aceite essa carga sobre nós. Mas o relacionamento não prospera. Não de forma saudável. Cresce doente, frágil, causando mais dores do que prazer, traduzido mais em lágrimas do que em sorrisos, e na tão temida rejeição que queremos evitar. Mesmo quando a rejeição ela é direcionada diretamente para nós, não necessariamente tem a ver com a gente. As pessoas tendem a transferir experiências ruins do passado ou de outras relações para relações atuais.
Pode pegar uma relação ruim que está tendo com um amigo e trazer para o casamento. Uma relação ruim que está tendo na família e levar para a amizade. Uma relação ruim que está tendo no trabalho e trazer para a igreja, ou vice-versa. Se nós nos comportarmos de maneira semelhante a uma experiência ruim que a pessoa viveu no passado ou em outra relação, ainda que atual, a gente pode inspirar esse tipo de sentimento. E se a gente trazer tudo para o pessoal, a gente vai sofrer de maneira desnecessária. Nem sempre a culpa é sua. Entenda isso, repita isso para você. Nem sempre a culpa é minha. Muitas vezes as pessoas que se vão por culpa delas. Outras vezes é Deus que retira ervas daninhas do jardim da nossa vida. Vocês estão entendendo? Pior coisa é você estar bem. O comentário está cortado. É você estar bem o dia inteiro e a pessoa chegar à noite e acabar com sua alegria. Só não acabou com a minha alegria totalmente. Porque eu sabia que esta live iria me ajudar a superar. Gente, desculpa o desabafo. É exatamente isso. Algumas pessoas, elas têm a necessidade de diminuir o outro, mas você não precisa aceitar. Se você acolhe, o problema é da outra pessoa quando ela fala, mas se torna um problema seu quando você aceita e acolhe na sua vida. A gente pode entender é diferente de aceitar. A gente pode entender que a pessoa teve um mau dia, mas ela não necessariamente tem que descarregar lixo em você. É tudo questão de esperar um momento e conversar, dialogar. Aproveite esses momentos de conflito. Eu falei isso com alguém hoje, eu postei, agora eu não lembro. Que os conflitos, acho que eu respondi lá no Instagram, que os conflitos são fontes enormes de informações, que a gente não precisa excluí-los de nossa vida, a gente pode usá-los para entender a cabeça do outro e a nossa própria cabeça, entender o coração do outro e o nosso próprio coração. O conflito geralmente ele transparece uma expectativa ou necessidade que não está sendo atendida ou satisfeita. Quando a pessoa constrói sobre si uma mentira e faz daquilo a sua verdade. É o que mais existe. Se a gente parar para pensar, sobre o que nós construímos a nossa vida. Às vezes, a gente acredita... Vou separar em dois aspectos aqui. Primeiro, quando a gente conta uma mentira, existe a mentira patológica, que a pessoa tem problemas psicológicos, tem que tratar. Mas toda vez que a gente conta uma mentira, o nosso divino cérebro armazena essa informação no lado das memórias vividas reais. Então, toda vez que você pensa na mentira que você contou, você acessa o lado do cérebro de lembranças reais. Ou seja, cada vez que você relembra a história, você vai fortalecendo aquela história na sua vida. Assim como Provérbios diz, né? Assim como o homem se imagina ele é, aquela mentira começa a se tornar a verdade. E a mentira, como todos nós sabemos, nos aprisiona. Para que haja uma real libertação, uma real liberdade, é preciso não só reconhecer a mentira, como estarmos dispostos a mudar, a ter uma vida diferente, a viver sob a liberdade. A mentira aprisiona. Muitas vezes, uma coisa que é importante a gente entender é que mentira, verdade e sinceridade nem sempre caminham juntas. Eu posso estar sendo completamente sincero sobre os meus motivos para você e os meus motivos serem uma mentira.
mas porque eu acredito que eles sejam verdadeiros, aquilo se torna verdade para mim. Então é preciso ter muito cuidado para a gente tratar com as pessoas simplesmente. Eu estou falando aqui, para a gente entender, de pessoas normais que têm problemas, e não de pessoas hostis que fazem de propósito. Aí já é uma outra coisa. Quer dizer, é uma outra coisa. Na verdade, isso está mais relacionado ao baixo senso de valor e à percepção distorcida do mundo, quando a pessoa faz isso de propósito. Pode ser pelo orgulho, pela arrogância, ou ela se sente tão pequena, tão baixa, tão sem valor, que ela precisa contar uma história mirabolante para que ela se sinta bem. Só que causa prejuízos, porque nunca é sozinho. Sempre envolve outras pessoas e acaba gerando prejuízos ainda maiores. Caramba, 8h22. Está muito legal o assunto. Mas eu vou ter que terminar. Não, a gente vai continuar. Caramba, tem vários comentários aqui que não apareceram para mim, que agora estão vendo. Temos que pedir sabedoria a Deus, exatamente, diante de situações diárias, exatamente, sabedoria divina. O conhecimento a gente aprende estudando, lendo, ouvindo as pessoas mais sábias, mais inteligentes, pessoas mais vividas, mas a sabedoria vem do alto. Falou tudo, não aceitar que também está errada, exatamente, não precisa aceitar, não precisamos colher, não precisamos aprender no coração, não podemos viver os problemas dos outros, nem precisamos, é terrível, temos que ser cautelosos diante de qualquer situação. Sim, acreditam na própria mentira, acreditam que aquilo é verdade, acreditam que aquilo é verdade. Por isso que esse assunto eu vou dividi-lo em algumas semanas aqui. Na semana passada nós falamos da rejeição, sobre o que nem sempre ela é boa, porque o confronto pode nos fazer livres para entender o nosso real valor e áreas que nós somos sensíveis a isso. Falamos também sobre duas atitudes. Falamos da primeira semana passada, que é você mergulhar rápido demais nas intimidades, nos novos relacionamentos, buscando intimidade indiscriminadamente, sem pensar. A segunda que nós falamos hoje, a segunda atitude mais comum é as barreiras que nós levantamos. Falamos das barreiras do egocentrismo, que você precisa se exaltar e diminuir o outro para se sentir bem. Falamos da segunda barreira, que é a barreira da superficialidade, onde as pessoas não se aprofundam nos relacionamentos e usam artifícios para manipular. São sedutoras no falar e muitas vezes usando o corpo. A terceira é a barreira de você se diminuir, do demérito. Você fica se desmerecendo, acreditando que quando você se expõe suas fraquezas para qualquer pessoa, o coitadismo que você demonstra vai conseguir compreensão em vez da rejeição temida. Falamos também a atitude para você ter uma vida transparente, que por mais que a transparência possa trazer uma rejeição inicial, quando você constrói um relacionamento sobre a verdade, ele tem muito mais chance de prosperar de forma saudável. Então a primeira atitude é: não seja idólatra, não coloque ninguém num pedestal. Se a pessoa te deixou, muitas vezes os maiores problemas estão do lado dela e não do seu. E a segunda atitude é: nem sempre a culpa é sua. Nem sempre a culpa é sua. Se a gente assumir a culpa que é nossa e não perceber que muitas vezes a responsabilidade está no outro de ter te deixado, a gente perde uma fonte importantíssima de informação sobre relacionamentos bons. E você não precisa ficar tentando se encaixar em todos os tipos de relacionamento para encontrar aceitação. Você precisa se olhar como Deus se vê, e na multidão de conselhos sábios, e não de conselhos de pessoas que te diminuem para que elas se sintam melhores. E na semana que vem, a gente vai dar continuidade a essa palavra, obviamente. A gente falou da rejeição, mas agora vamos falar da aceitação.
E será em 3 passos: a aceitação de Deus, a nossa própria aceitação e a aceitação do outro. E por que essa ordem? Porque nós não vamos conseguir a aceitação do outro se nós não aceitarmos a nós mesmos. E nós nunca vamos alcançar a compreensão e a aceitação sobre quem nós somos se não buscarmos e compreendermos a aceitação e a compreensão que Deus tem sobre nós. A aceitação de Deus, a nossa própria aceitação e a aceitação do outro. Por que essa ordem de Deus, a nossa e do outro? Porque nós nunca receberemos a aceitação completa, plena, integral do outro se nós não nos aceitarmos. E nós nunca vamos nos aceitarmos essencialmente como somos, como fomos criados para ser, se não compreendermos a aceitação que o Criador, a aceitação que Deus direciona sobre nossas vidas. Na semana que vem nós vamos começar falando sobre a aceitação de Deus. E se essa palavra foi de alguma maneira abençoadora, tocou seu coração, já te peço para que você compartilhe essa live e que você convide outras pessoas para o nosso encontro da semana que vem, na segunda, 19h30, nossa live Livres. E na quarta-feira, Escola Bíblica, 19 horas. Na sexta-feira, culto de oração, 20h30, live. Na quarta-feira é live e presencial. Na sexta-feira é só live. Tem o culto de domingo de manhã, 10 horas. E o culto domingo à noite, 18h30, que é live e presencial. Você é nosso convidado. E não só terá a parte 3, como alguns estão pedindo aqui, mas terá a continuação em mais 3 partes. A aceitação de Deus, a nossa própria aceitação e a aceitação do outro. Amém? Tamo junto? E já faço um convite, são 9h29, são 8h29, 21h17, vou começar uma live lá no Instagram, @EltonMessias. Vamos falar sobre construindo bons relacionamentos. Curioso que hoje a palavra tem a ver uma com a outra. Então, se você foi abençoado aqui, eu te convido para ir lá para o Instagram, 21h17 no Instagram, construindo bons relacionamentos. Beleza? Tamo junto? Com o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Deus te abençoe, uma ótima semana. Fique com Deus.